Laudo Med, o podcast do Sindicato dos Médicos do Ceará. E o tema dessa edição é um especial em homenagem às mulheres à frente do Sindicato dos Médicos do Ceará. Nós temos aqui a doutora Daniele, médica anestesiologista e vice-presidente da entidade, e a Clara Gomes, que é a nossa gerente geral. É um prazer enorme receber vocês aqui. O prazer é todo meu de estar compartilhando esse momento muito especial aqui com pessoas que eu considero também especiais, são mulheres diferenciadas nas suas profissões. Então, a gente gostaria de, através desse momento, poder também homenagear as outras profissões e as outras mulheres nesse dia, nessa data do mês de março. Também estou super feliz com o convite, né? Assim, me senti bastante honrada com a participação nesse podcast. Trabalhar aqui na gestão tem sido muito gratificante, agradeço a todos que estão aqui desenvolvendo esse trabalho tão bonito. E na data de hoje, o objetivo, de fato, é homenagear as mulheres, né? E falar um pouco da vida de cada uma aqui, do que nós fazemos, do que nós podemos desenvolver dentro das nossas profissões. Obrigada mais uma vez. Doutora Daniele, antes de iniciar nossa conversa, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a sua trajetória na sua vida profissional, como se deu, o que a senhora hoje representa, onde está à frente hoje. Bom, eu me formei em medicina em 2006, né, pela Universidade Federal do Amazonas, e em seguida eu fiz anestesiologia no Hospital Universitário Getúlio Vargas, onde eu terminei em 2010. E em 2010 mesmo eu iniciei minha carreira de anestesia aqui no estado do Ceará, quando eu ingressei na Copanest, a Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do estado do Ceará, e onde eu trabalho até hoje, né? Nesses processos eu passei em alguns concursos, onde uns eu continuo até hoje, outros eu precisei abrir mão para continuar nos outros, por questão de carga horária, né? Então, é uma vida bastante corrida, né? Mas bastante gratificante, porque não tem nada mais gratificante você conseguir fazer a diferença na vida das pessoas, salvar vidas, né? E atualmente, desde que eu comecei a participar do Sindicato dos Médicos do Ceará, entrei como diretora em cargo de diretoria que eu não lembro especificamente, mas que agora eu estou na vice-presidência, e é uma coisa que eu também tenho muita alegria e prazer em realizar, que é uma coisa que eu sempre me identifiquei desde a faculdade, sempre participei ativamente de diretórios, de encontros de ESSENs, ERENs, encontro de estudante de medicina, e quem me conhece sabe que eu sou bem questionadora, né? Eu não me conformo com algumas coisas e injustiças, coisas que poderiam melhorar, coisas que a gente pode lutar pelos nossos direitos, né? E ainda, principalmente falando na data de hoje, a gente tem que lembrar todas as coisas que a gente passou para chegar uma mulher ser médica, ocupar um cargo de vice-diretoria de um sindicato como o nosso, de importância como o nosso, que é com a imensa alegria que a gente sabe que é um dos melhores do país, né? Em termos de resultado, em termos de união, de ativismo, né? Ativismo político e realmente influência nas realizações, inclusive nas políticas públicas, né? Que a gente consegue influir positivamente para a população também, que a gente não está aqui só pelos médicos, mas também para passar um resultado positivo para a população, conseguir melhoria na qualidade de vida, de saúde da população, principalmente as pessoas que mais necessitam, que utilizam o serviço público, né? Perfeito, doutora. É uma honra ter a senhora como vice-presidente e ter uma mulher representando a classe. Clara, por favor, se apresenta pra gente, fala sobre a tua trajetória aqui no Sindicato dos Médicos. Bom, eu entrei aqui em 2015, né, fui convidada pela então presidente da época a fazer parte da gestão como gerente executiva. Entrei aqui na entidade com uma roupagem bem diferente do que eu já tinha vivido antes, né, na minha trajetória. Eu sou secretária executiva, tá? Vim para cá para gerenciar, foi um desafio. Entrei numa entidade que era necessário implantar algumas coisas e me deparei com colaboradores que já estavam na gestão há muitos anos e que estavam acostumados com as suas rotinas, né, com a forma de trabalhar, e eu vim para cá com o objetivo de implantar processos, né, processos que eu aprendi ao longo da vida, como gestão, como gerenciar pessoas, como desenvolver estratégias, né, e montar uma equipe de fato.
E foi bem complicado no início, né? A gente pegou um pessoal bem resistente, mas depois foi fluindo, né? E estou aqui, vai completar 8 anos em abril desse ano, né? E agora estou bem envolvida com a questão de implantar o RH, né? Nós já temos várias áreas, nós temos o departamento financeiro, nós temos assessoria jurídica, nós temos uma comunicação e um comercial, enfim. E era necessário implantar um RH, né? E aí, com a gestão estratégica de 2021, iniciou-se em 2021 uma gestão para implantar processos, estabelecer metas, né? E ter novos serviços, viu-se a necessidade de implantar também o RH. Então, o RH esse ano é um projeto, né, que com o aval do Dr. Leonardo, a gente está começando a iniciar os estudos, elaborar todo o processo para, ao longo de 2023, esse RH ser implantado. Porque, assim, nós somos uma entidade que nós brigamos pelos direitos das pessoas, né, pelo direito de toda uma classe social, que é o médico, mas a gente também tem que trabalhar com a nossa equipe interna, o nosso cliente interno, né? A satisfação do nosso cliente interno. Para isso, nada mais correto e mais gratificante, né, de que se fazer que é implantar um RH com planos de cargos e salários, com indicadores de desempenho, com ações de endomarketing, né? Tudo que nós possamos fazer para desenvolver as competências, né? Gerenciar de uma forma que nós possamos descobrir novos líderes. Esse é o objetivo atual de 2023, né? Então, assim, com a graça de Deus, espero que a gente possa desenvolver, implantar e pôr em prática, né? E, assim, o que é bom aqui é que a gente tem uma equipe bem engajada, que interage, que troca ideias, né? Então, estar aqui à frente da gestão do sindicato, não só como gerente geral agora, né? Mas, assim, como pessoa, como mulher, né, que a cada dia surgem novos desafios e a gente está sempre aí para enfrentar e para aprender e para compartilhar. Nós temos aqui no sindicato uma gestão basicamente de mulheres. Nós temos a doutora Daniela como vice, nós temos a Clara como gerente geral, eu estou gerente do jurídico, a Brenda é a coordenadora da comunicação, a André do comercial, então assim, estamos geridos por mulheres. Exato. Doutora Daniela, qual foi o principal desafio médico, no meio médico que a senhora teve por ser mulher e por estar à frente do sindicato, como a gente já falou, uma entidade grande, representativa, no país, na verdade, como a senhora bem disse, né? Bom, Thaís, a gente sabe que você ser médica já é propriamente um desafio. Ser médica e mulher já é um desafio, né? A gente já passa por várias seleções, até vários filtros, né? Principalmente tanto no vestibular, que eu ainda peguei o vestibular tradicional, de provinha marcada, depois segunda fase escrita, de várias questões específicas, né? E depois a gente passa pela prova de residência, que é outra coisa que também cada vez mais é mais complicado, existem menor número de vagas, né? Então, uma instituição como a nossa tem que brigar cada vez mais para que essas oportunidades sejam distribuídas para todos. Cada vez mais pessoas têm a oportunidade de chegar a ser um especialista. E, inclusive, o país precisa, a nossa cidade precisa de especialistas, né? Então, os desafios são diários. A médica, a mulher, ela é desafiada diariamente a dar conta da sua rotina, né? Que começa a ser deixar o filho na creche, dar conta de fazer pós, né? A gente sempre inventa uma coisa a mais, tem que dar conta dos seus plantões, dos seus empregos. Então, é uma luta mesmo, é um desafio, mas quando você se determina a um propósito, né? Você tem uns objetivos, você vai atrás e faz. Mas não é fácil e realmente é muito gratificante, né? Você ter essa oportunidade de trabalhar no que você gosta, fazer o que você realmente se identifica e ainda mais poder ajudar na profissão como a nossa, ajudar os colegas a resolver suas lutas, ter conquistas salariais, ter progressões, né? Em vários âmbitos que o sindicato tem proporcionado, e eu tenho muito orgulho de participar dessa instituição, principalmente que a gente, fazendo um apurado do tempo que a gente tem aqui na gestão, do tempo que a gente iniciou nosso trabalho
nessa era do nosso sindicato, praticamente cada dia mais a gente tem se profissionalizado, o sindicato tem se tornado cada dia mais profissional e autônomo, né? Exato. Cada vez mais ele, por si só, ele executa suas etapas e cada vez mais ele expande suas atuações. Então, ele é uma coisa assim, se tornou uma instituição assim, renomada, respeitada e ultrapassa as barreiras do que realmente a gente se propôs inicialmente. Eu acho que a gente está fazendo muito bem o que a gente se propôs. Tem muitos desafios ainda a cumprir, tem muitas coisas ainda a realizar, a gente ainda tem muitas ideias a pôr em prática, mas eu acho que a gente está indo no caminho certo. Perfeito. E para você, Clara, qual foi o principal desafio em ser gestora de uma entidade importante como o sindicato? A valorização, que busca a valorização de uma categoria? Eu acho que o principal desafio, eu acho que não só aqui, mas em qualquer instituição, é manter o clima organizacional. Né? Motivar a equipe, né? Trazer novas ideias que façam que todos ficam envolvidos com objetivos. Né? Então, assim, o diferencial dessa gestão, que eu acho que todo mundo que trabalha aqui deve partilhar o mesmo pensamento que eu, é a gestão compartilhada. Isso é muito interessante, né? Então, assim, nós temos uma diretoria que nos permite participar ativamente, dar ideias, nossas ideias são aceitas, são respeitadas, né? São implantadas, né? E manter o clima organizacional é uma das coisas muito, muito desafiadoras, porque a gente tem que estar sempre desenvolvendo atividades para que essa equipe, para que esse colaborador, né, esteja ali com você, como é que se diz? No sentido de abraçar com você as coisas, os projetos, né, as ações, né, assim. O ano passado a gente fez uma ação bem específica, que foi uma ação do Dia das Mães numa escola lá na Parquelândia. Então, assim, num domingo, todo mundo ir lá, fazer um trabalho social, né, trabalhar com crianças, trabalhar com as mães, desde atendimento jurídico, como atendimento odontológico, e ter a equipe que tirou o seu domingo para passar uma manhã fazendo uma atividade como essa, né? Então, assim, é muito interessante você ver as pessoas envolvidas, interessadas em fazer parte daquilo. Então, assim, quando a gente desenvolve ações de integração, de endomarketing, né, assim, desde celebrar a data do aniversário, desde fazer uma celebração como o Dia Internacional da Mulher, ou uma festa de carnaval. Então, essas atividades, elas promovem a interação, elas promovem a satisfação, elas resgatam aquela coisa da felicidade no sentido completo da palavra, né? Porque a gente não é só trabalho, a gente não é só números, então a gente tem que desenvolver atividades que a equipe se engaje. Então, manter um clima organizacional e desenvolver essas atividades e cobrar resultados, né? Também é uma coisa que desafia, eu acho que como é que se diz? O que eu posso mensurar de bom, de desafiador, mas também é gratificante no final quando a gente vê os resultados. Eu acho que é basicamente isso. Sem dúvidas, eu acho que nós ainda estamos em um meio que ele tende, pelo menos no jurídico, ele tende a ser um pouco masculino, mas Exato. Assim, as mulheres estão dominando cada vez mais, assim, para mim, no caso, é um desafio estar à frente do departamento jurídico aqui do Sindicato dos Médicos. A gente lida com a categoria, busca, como a Clara falou, busca o social, busca o bem para o profissional, independente dele estar ou não atrelado a determinado órgão. Então, a gente tenta suprir esse desafio e ser mulher à frente de uma entidade, de um departamento, de um setor, de um RH, de qualquer que seja. Eu acredito que é um desafio bastante importante e interessante. E ser respeitado, né, pelo trabalho, e ser ouvido, né, e trazer ideias que possam fazer o diferencial. Eu acho que não só na gestão, mas como a própria doutora Daniele falou, né, na questão da medicina. E, assim, a tripla jornada que a gente sabe que a gente tem, né, assim, ela que é esposa, profissional, mãe. Então, assim, fora tudo isso, a gente tem que mostrar o melhor. Eu acho assim, nós somos
cobradas, né? Assim, até porque todo mundo diz que mulher faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, a gente não pode deixar isso esmorecer. De fato, temos muitos desafios no dia a dia mesmo. Sem dúvida. Nós mesmos nos cobramos, Sim. né? Às vezes a gente fala cobrados porque a gente gosta de dar resultado, mas às vezes a cobrança vem da gente. Eu acho que a mulher tem essa coisa dentro de si, né? De querer dar conta do mundo todo ao seu redor, né? Sim. Dar conta de 1000 tarefas, né? Eu acho que esse instinto de proteção que a gente tem também, de querer dar o conforto da nossa família, de querer cuidar, de querer garantir, eu acho que vai muito disso. Doutora Daniele, segundo os dados do estudo da demografia médica, em 2024, o número de mulheres vai superar o número de homens no Brasil pela primeira vez. Como a senhora acha que houve esse processo? Porque inicialmente a medicina era uma profissão eminentemente masculina, né? Como a senhora acha que se deu essa mudança e nós vamos conseguir chegar a esse dado? Bom, isso é um processo que vem ao longo de vários anos, né? Desde quando a medicina de família era aquela medicina exercida de casa em casa, era o médico do interior que ia de casa em casa atender os pacientes. Então, com a modernização das coisas, a oportunidade o grande número de faculdades que passaram a existir, mais mulheres passaram a passar nessas faculdades ao longo dos anos, e esses resultados agora é somente a consolidação do que já vinha se estabelecendo. Então, e isso vem se expandindo cada vez mais, porque as mulheres agora têm mostrado seu diferencial, né? Na sensibilidade, na dedicação, na capacidade de execução, de concentração. E aí isso vem sendo fundamental ao longo desses anos, né? As suas qualidades peculiares e sua competência diferenciada vem tornando essa profissão eminentemente feminina, né? Perfeito. E assim, as mulheres vêm se destacando em especialidades também que a gente sabe que hoje existem inúmeras especialidades médicas, mas ainda existia por mais desse novo número de mulheres na medicina, ainda algumas especialidades, em específico, eram eminentemente masculinas. Como é que a senhora vê essa mudança? Com certeza, doutora Thaís. Cada vez as mulheres têm ocupado vagas onde era restrito aos homens, pela própria questão do machismo inerente da sociedade. Você não via mulher urologista, você não via mulher ortopedista, você não via uma mulher cirurgiã geral. Hoje em dia existem várias e várias e várias. Então elas estão ocupando esses cargos de cirurgia vascular, proctologia, sabe? Infinitas especialidades, tanto clínicas quanto cirúrgicas, mulheres emergencistas, mulheres médicas legistas, né? Então, cada vez mais elas estão se infiltrando nesses espaços e mostrando para que vieram, né? E por que vieram. Excelente. Eu acho que a mulher está cada vez estando onde ela quer estar, né? Esse que é o mais importante, ter o espaço e poder ocupar o local que ela deseja, que ela pretende, sem que tenha nenhum entrave relacionado a gênero, né? Clara, como é que você destaca a importância dessa liderança feminina em um ambiente corporativo e quais são os diferenciais que uma líder mulher consegue trazer? Eu acho que a empatia é uma das coisas que, de fato, uma ferramenta, né, que faz com que a gente consiga essa questão dessa diferenciação, né? Eu acho que aquela questão de uma sensação de seio familiar mesmo, sabe? A gente com o sexto sentido, com aquela visão mais sensível de ver o outro, né? De observar no olho do outro as suas necessidades, os seus sonhos, os seus entraves, os seus medos. Eu acho o seguinte, quando a gente consegue conhecer o meio que está inserida dentro da organização, quando você consegue conhecer o seu colaborador, a sua equipe, fica mais fácil da gente mensurar, né? Então, assim, a partir do momento em que eu tenho conhecimento de como a minha equipe se porta, como cada um na sua essência, né? Eu acho que é uma das coisas que tornam o diferencial quando a gente é líder, no caso, quando a gente é líder feminina, né?
E assim, a gente tem que tomar decisões sábias e tem como agir muitas vezes como aquela coisa do materno mesmo, né? Por mais que a gente sabe que a gente está inserido em organizações, mas assim, somos seres humanos, somos pessoas, temos objetivos, temos metas, temos medo, temos entraves. E quando você tem uma liderança, você trabalha numa liderança humanizada, né? Eu acho que hoje em dia, com a pandemia, de certa forma, muita gente despertou, né? Muita gente observou a necessidade disso, sabe? De estar mais perto da sua equipe, de conhecer a sua equipe. Porque um colaborador motivado, um colaborador feliz, um colaborador satisfeito, existe menos absenteísmo, né? Existe menos adoecimento, existe mais produtividade, né? Então, eu acho que no caso, o ambiente corporativo liderado por mulheres tem essa diferenciação. Não estou desmerecendo os meninos, tá? Não estou, por favor. Mas eu acho que o olhar feminino tem mais disso, de ver mais o além, o além da pessoa em si. A gente vê o por dentro, né? Mas para isso, claro que a gente tem muita gestora feminina que é mais sargentona, mais durona, mas quando você trabalha a humanização, eu acho que é mais fácil da gente obter os resultados. É mais fácil da gente conseguir ter o respeito da sua equipe, é mais fácil você ter a equipe mais junto com você, né? Então, acho que nesse sentido, eu vejo mais essa questão da humanização mesmo nas organizações. É o que eu penso. De fato, eu acho que a mulher ela consegue ter uma sensibilidade maior para certas questões, você acaba conseguindo conduzir, e aí como você falou, sem desmerecer, eu acho que toda profissão pode ser exercida por homem ou por mulher, sim, mas de fato a gente está aqui falando do quanto a mulher faz o diferencial nesse ambiente. Eu digo pelo jurídico, a gente considera, né? E aí, mais uma vez falando, o ambiente jurídico ainda era eminentemente masculino. Então, muitas vezes eu estou em locais que claramente sou só eu de mulher. Só você de mulher. Só eu de mulher. E quando vem que eu estou na gerência jurídica, muitas vezes a gente tem que ter a necessidade de mostrar o quanto a gente é capaz, porque já nos subestimam antes mesmo de ver, de conhecer o trabalho, de conhecer a pessoa. Então, isso eu acho que é muito importante, as mulheres, ter essa sensação de pertencimento aos locais em que elas acharem que devem pertencer, exatamente, certo? E não porque é um ambiente masculino, é um super desafio que você está enfrentando. Não, quando eu assumi a gerência do jurídico, foi um desafio e tanto, e eu disse que eu iria conseguir, e fui, com a ajuda de toda a minha equipe, dos meus colegas, mas eu acho que essa questão de você ter que se mostrar, as mulheres eu acho que inclusive tem uma cobrança tão grande de não errar justamente para não ser penalizada, porque assim, eu acho que não ser julgada, exatamente, né? O profissional todo profissional e todo ser humano é passível de erros, né? Mas eu acho que a mulher, ela fica naquela situação, daquele medo de que se errar, você ainda vai ser julgada porque é mulher. E a gente tem que provar o tempo todo, entendeu? Exatamente. O tempo todo você tem que estar provando que você é capaz. E independente da área que você esteja, porque como a doutora mesmo falou, a gente vive ainda, né, numa sociedade machista que a gente tem que estar o tempo todo provando a sua capacidade. E assim, eu acho que profissões como medicina, direito, ainda é um negócio mais fechado ainda que é necessário ainda quebrar muitas barreiras, né? Por mais que e tem que ser como todo dia quebrando uma barreira diferente, né? Então, algumas profissões como a administração já tem mais aquela questão do feminino mais inserido, mas tem outras profissões como a de vocês que, de fato, eu percebo que ainda existe essa coisa do quebrar barreiras, de toda hora estar provando a sua competência, a sua capacidade. Às vezes as pessoas não querem, até para marcar uma consulta, preferem médicos, né? Homens, porque é o nome, é a questão da história, quando na verdade as mulheres são tão capazes quanto, né? A gente tem muitos daí na história para contar. Essa necessidade que a sociedade, na verdade, impõe da gente ter que sempre estar provando para todos que nós somos capazes, que nós somos profissionais bons. De fato, isso ainda é algo que a gente... Mas assim,
nós estamos no caminho certo. Que bom que acredito estamos eu. no caminho certo e que estamos fazendo história. Eu acredito que nós estamos no caminho certo. Por quê? Porque nós estamos conseguindo ocupar locais e lugares que antes não ocupávamos. E, modéstia à parte, estamos conseguindo. E com uma história bonita para se contar, e com determinação, e com a competência que temos, na verdade, né? Doutora Daniele, qual é hoje, porque eu acho que nós vivemos um grande embate, principalmente a mulher, sobre o desafio de conciliar a vida pessoal e profissional. Uhum. Qual é para a senhora, como é esse desafio? É complicado. O maior desafio é dividir o tempo, né? Dividir o tempo com seu filho, que a gente sempre acha que ainda é pouco, né? E a necessidade de cumprir a carga horária, a agenda, né? As funções aqui no sindicato, nos meus empregos e as minhas atividades pessoais, os cuidados pessoais também, né? Os cuidados pessoais, os cuidados com o filho, a questão de acompanhamento em consulta, acompanhamento escolar e tudo isso. E acompanhamento dos profissionais que acompanham os filhos da gente. Então, é uma luta diária, porque sempre você acha que não está suficiente. Quando você está trabalhando, você acha que podia trabalhar mais, né? E quando você está em casa, você fica aquele tempo ali, mas daqui a pouco você acha que também poderia ter ficado mais tempo com o filho. Então, assim, é uma guerra interna. Eu costumo dizer que é uma guerra interna. Acho que toda mulher tem essa guerra interna de sempre achar que não está suficiente. E muitas mulheres, que eu acho até que a gente deveria uma dar força às outras e dizer que nunca se culpem por isso, né? Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer as nossas atividades, a gente precisa da nossa independência financeira, a gente precisa da nossa cabeça funcionando bem. E se a gente se dedicar somente a uma coisa ou somente outra, a gente não vai ser feliz daquela maneira. Não. Então, os filhos da gente querem a gente bem, querem ver você feliz com o seu trabalho. O filho da Clarinha deve ficar feliz com as conquistas que ela faz, né? O trabalho que ela realiza dentro do sindicato, o destaque que ela tem aqui dentro. Assim como a doutora Thaís, que ainda não tem filho, né? Não. Quando tiver, com certeza vai ter orgulho da mãe, líder, da mãe ativa, que tem suas conquistas e tudo isso. Então, eu acho que o recado é esse, a gente tem que procurar a felicidade para poder passar a felicidade para os nossos filhos. A gente não pode se alienar totalmente em cuidar dos filhos se a gente não estiver bem, porque eles vão sentir isso e não vão ter uma criação saudável. Então, assim, aquele filho que vê a mãe trabalhando, ele vai entender. A gente tem que, claro, fazer nossa parte, tentar se dividir. Explicar para eles, não é? Ele entender, explicar, estamos indo trabalhar, para poder bancar sua educação, seus lazeres e tudo, para poder ter uma qualidade de vida melhor para todo mundo. Mas é uma coisa que é uma via de mão dupla, né? É verdade. E eu acho que é isso. Então, é isso. Clarinha. Bom, eu tenho 2, né? Tenho 2 filhos, um de 4 e um de 10. Então, assim, é bem complicado, como a Dani falou. A gente acaba se sentindo culpada em alguns momentos, né? Assim, se eu estou acompanhando de fato como eu deveria, né? E no momento que eu estou em casa, pelo menos eu tento me desconectar, né? O trabalho, deixar no trabalho. Apesar de que a gente, Thaís e eu, que estamos aqui há mais tempo, vez ou outra, a gente acaba levando alguma coisa para casa, né? Se comunica, se fala, né? Algumas pessoas da equipe e tal. Mas, assim, o momento de estar com eles é para estar com eles e também trabalhar essa questão da conscientização deles ainda pequenos, para eles entenderem que, de fato, a gente precisa sair para trabalhar, porque o trabalho nos permite ter determinadas coisas, né? É engraçado lá em casa, ao longo da semana eles vão contando quando é o sábado e o domingo, né? O mais novo diz assim, tu já vai trabalhar amanhã? Amanhã é sábado? Eu digo, não, amanhã é dia tal. Aí eu vou contando junto com ele. E aí no sábado de manhã ou no domingo, né, eles já acordam dizendo assim, hoje é sábado, né, hoje é domingo, né, então assim, ele já tem a certeza que aquele dia ali é o dia deles, dele, né.
E o ideal é que, de fato, a gente fique mais presente nesses momentos. E, então, assim, eu acho que esse desafio de lidar com a profissão, de lidar com as nossas atividades, a questão de ser mãe, de ser esposa também, a gente também é cobrada pelos companheiros da gente, no sentido de sobrar tempinho para eles também, né? Casamento também é isso. Mas, assim, o que é bom também, né? E, assim, eu espero que a Thaís, quando tiver o dela também, possa ter a rede de apoio. A rede de apoio é muito bom, sabe? Você tem uma pessoa do teu lado que te motiva para a tua profissão, que te incentiva para que você cresça na tua profissão, que ajude a cuidar dos teus filhos e que esteja ali do seu lado para quando você, de fato, estiver cansada, precisando. Então, a rede de apoio não só do marido, mas de pais, de tios, eu acho que é importante, né? A gente tem que conciliar nosso trabalho, tem que, assim, eu acho que todo mundo quer crescer profissionalmente e um dia sonhar e chegar naquilo que tanto almejou, né? Ou ser uma executiva de sucesso, ou ser uma gestora, ou ser uma advogada renomada, ou uma médica, né, reconhecida. Todas nós temos os nossos anseios, vontades e desejos na nossa profissão, mas a gente também tem a questão de ser mãe, de estar acompanhando se a tarefa foi feita. Agora, tem um detalhe bem importante, né? Assim, a sociedade ainda cobra muito só da mãe. Por exemplo, na agenda, nunca vem um recado para o pai. Outro dia eu observei isso na agenda do meu filho. Mãezinha, faltou isso e isso na lancheira, ou então no livro fulaninho de tal. Então, assim, eu fiquei pensando, mas por que só a mãe? Né? Então, assim, pai e mãe, porque geralmente nas escolas, nas escolas do meu filho, né, eles sabem que eles têm o contato do paizinho e da mãezinha, então por que não colocar já na agenda o papai, mamãe, e assim, a responsabilidade sobrecai só na gente mesmo, né? Questão de educação, a questão de ir limpinho, de estar alimentado, aquela questão também de eu saí de casa, ele ficou febril, ou ele está doente, então a gente acaba se culpando muitas vezes. Mas a gente sabe que a gente tem as obrigações da gente aqui fora, né? Então a gente tem que estar aqui inteira, com a cabeça dividida, né? De qualquer forma, mas assim, dando o nosso melhor. Então, o desafio diário, para mim, é a questão de não me culpar, né? Me trabalho para isso. Vez outra eu falho, né? Eu choro. Eu mesma reclamo comigo mesma, eu devia ter feito diferente, né? Eu acho que eu podia ter ficado mais tempo, ou me dedicado mais. E aí você se pega, às vezes, olhando algumas fotografias e você fica pensando, meu Deus, já passou tanto, né? Já evoluiu tanto e será que eu curti o suficiente? Então, eu acho que a questão hoje é de trabalhar essa sensação de que não está fazendo tudo. Porque, no fundo, a gente faz tanta coisa, gente. A gente faz tanta coisa e o objetivo é que nossos filhos cresçam fortes, saudáveis e que, como a própria Dani falou, que eles sintam orgulho da gente lá no final, né? Não, minha mãe trabalhou muito, minha mãe se dedicou muito à profissão, mas assim, no tempo que ela esteve comigo e que orgulho eu tenho de ter a mãe que eu tenho, de ser essa mulher tão especial, tão maravilhosa, tão realizada, que eu acho que é isso que vai fazer com que os nossos filhos de fato fiquem felizes também, ver a gente feliz. É isso. E com certeza o exemplo é a melhor educação, né? Exatamente. Porque que a gente poder oferecer. Para ser uma pessoa de bem, a gente vê o dia a dia, em casa, né? De educação, de dedicação, de acordar cedo, de lutar. Então, eu acho que a melhor educação que a gente pode dar, fora o que a gente já dá, é o exemplo. Então, assim, se a gente luta pelo que a gente quer, faz o que a gente gosta, ama os filhos, né? Dá o melhor para eles, eu acho que a gente tá fazendo o que é para fazer, né? A gente se culpa porque faz parte, isso aí é a sensibilidade nossa, que sempre a gente quer né? dar mais, queria poder fazer mais, queria se dedicar mais no trabalho, queria ficar mais tempo com os filhos, que a gente sempre tem essa sensação que nunca é um tempo suficiente, né? Quando acaba o final de semana, que a gente sabe que vai começar a correria, a gente já fica de coração apertado, né? E sabendo que eu, pelo menos que eu faço, tem vezes que eu puxo mais de 24 horas de plantão. O menino às vezes não quer nem saber, não quer nem olhar pra sua cara. Ele chega em casa, parece que ele nem reconhece mais, não dá muita bola, né? Então é isso, a gente tá saber lidar com essas questões. Eu acho que essa questão é o grande enigma, eu acho.
quando você é mulher, de ter essa diferenciação da vida profissional, da vida pessoal, em que sentido? Como vocês falaram já muito bem, eu acho que nós mulheres conseguimos chegar a locais inimagináveis, né? Que não era uma realidade anterior comum, mas que nós conseguimos já ocupar esses espaços, ter esses locais. Mas eu acho que ainda existe, ainda é colocada na mulher esse peso muito grande de você ter que optar. E eu acho que isso não é para ser uma realidade, assim. Existem pessoas, e eu acredito que, eu quero ser mãe e me dedicar, perfeito. Se é uma escolha sua, eu acho que você deve fazer o que você quer, mas não ter que ser uma imposição para a mulher de que você vai ficar em casa para cuidar das crianças, para ter sua vida, para cuidar da casa. Se for da vontade dela, eu acredito que é perfeitamente possível e é interessante acontecer isso. Se ela ficasse feliz dessa forma. Se ela for feliz, se isso for o que ela almeja, mas a gente ainda fica pensando, eu particularmente penso muito, ainda tenho muita vontade de estudar, de trabalhar, mas aí eu fico pensando, o relógio biológico, e aí eu quero ser mãe, como é que eu vou fazer? Hoje, graças a Deus, a gente tem N possibilidades de ter um filho, né? Temos possibilidade de adoção, temos possibilidade de outros tipos de fertilização. Mas, assim, a mulher, ela se sente um pouco, e a própria sociedade, ela tem essa pressão ela te natural, cobra, ela te cobra. Você chega, a mãe, e aí, quando é que eu vou ter um neto, e etc. Então, assim, essa pressão em cima da mulher é natural, certo? Mas eu acho que cada vez mais a gente está mostrando que não, que é possível a gente conciliar. E aí nós temos 2 exemplos aqui que conciliam muito bem. A doutora Daniela já tem uma rotina que, às vezes, de plantão é mais cansativo. Chega o bebê, como ela mesma disse, às vezes nem reconhece. Mas, aos poucos, eu acho que ele vai entendendo. E esse é o principal. Vocês tocaram num ponto que eu acredito que seja crucial. Que ele vai ver que a mãe dele está trabalhando, está buscando algo, a felicidade dela principalmente, porque eu acredito que tudo que a gente faz é em busca dessa felicidade, né? Seja da forma que for, seja como a gente está buscando, se é em casa o dia inteiro com a criança, se é cuidando da casa, se é à frente de um hospital de relevância, se é à frente de uma entidade como o Sindicato dos Médicos. Eu acredito que isso aí é indiferente. Eu acho que o grande objetivo é nós, mulheres, estarmos onde nós queremos estar e cada vez mais felizes com o que fazemos e sem essa cobrança de que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, a mulher tem que fazer o que ela sentir vontade de fazer quando ela quiser. Eu acho que esse é o mais importante. Meninas, foi um prazer, doutora Daniela, claro. Muito obrigada pela presença de vocês. A casa está aberta quando quiserem vir falar mais um tema desse gostoso, que é de interesse dos profissionais médicos, que é de interesse dos ouvintes em geral, porque eu acredito que toda mulher, e é até importante que o homem escute, para que ele veja como a gente ainda tem questões em ser mulher, em simplesmente ser mulher. Não basta o simples fato de já vivermos com o medo inerente da violência, da violência, tá cada dia maior. De você ter receio de sair à rua, de você ter receio de vestir roupa X, roupa Y. Eu acho que já não bastasse esse medo, a gente ainda vive com essa pressão, mas que acredito eu que com o tempo a gente está conseguindo reverter isso e mostrar que sim, que nós conseguimos ocupar qualquer espaço e conseguimos liderar isso, tá? Muito obrigada. Eu espero que vocês alcancem cada vez mais o protagonismo nas profissões de vocês. Doutora Daniela, a gente sabe que é uma anestesiologista de renome, tem o seu cargo e consegue exercer perfeitamente a sua posição familiar, assim como a Clarinha também. Obrigada. Estamos à disposição para ouvi-la sempre que vocês precisarem, tá? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui reunida com vocês. São pessoas da minha convivência, são pessoas que eu considero amigas. E parabenizar vocês pelas funções, doutora Thaís, pelo excelente trabalho no jurídico do sindicato, por estar sempre a postos. No final de semana, você pode mandar mensagem que ela responde, ela se empenha. A doutora tem que resolver um caso desse médico e ela resolve. Então, a Clarinha, do mesmo jeito, viajando, respondendo mensagem, tentando resolver, tentando ajudar. Eu acho que vocês estão de parabéns. E eu
queria mesmo agradecer, estar aqui com vocês mais uma vez e agradecer fazer parte do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, essa instituição que muito me orgulha e que a gente ainda quer fazer muito. Obrigada. Também quero agradecer pela participação, fui pega de surpresa hoje mais cedo, mas assim, foi muito bom esse bate-papo, né? Assim, a gente vê realidades diferentes, né? A doutora Dani, que é médica, a Thaís, que é advogada, ambas na sua profissão, assim, desempenhando os papéis com grande relevância, com grande dedicação. Eu sei o quanto as duas são dedicadas, assim, né, no que fazem. E cada uma tem um papel importante, seja no trabalho, seja no seio familiar, né? A Thaís ainda não tem filho, mas quando ela tiver, ela vai ver o quanto é maravilhoso, é gostoso. Tem os pormenores do dia a dia, mas é bom, sabe? Assim, o ouvir eu te amo no finalzinho da noite, não tem coisa melhor, né? Dos filhos da gente. Sou muito grata a essa instituição, Sindicato dos Médicos do Ceará, pela oportunidade que me foi dada, né? E por estar aqui ainda desempenhando essa função que tanto me orgulha, né? Agora como gerente geral, fazer parte de tudo que aqui acontece, dos projetos, das atividades e das ideias implantadas. Sou grata tanto à gestão como aos meus colegas de trabalho, né? Que se tornam, no final das contas, amigos, né? A gente se torna membro da mesma família, né? A doutora Dani, que está aqui à frente da vice-presidência, que assim, de início já, quando ela iniciou a gestão, ainda no outro cargo anterior, de cara a gente já se deu super bem, então assim, sim. E às vezes que a gente precisou, ela esteve a postos para nos ajudar. E é isso, gente, eu acho que enquanto mulher, não desistir dos sonhos, né? Por mais distante que ele esteja, eu acho que quando você coloca como objetivo na sua vida e quando você tem fé, você chega em qualquer lugar. E assim, eu acho que uma das coisas que a gente tem que pôr em mente é que com amor, tudo a gente consegue, né? Seja na família, seja no trabalho, seja na gestão, o cuidar de pessoas, como a própria doutora Dani falou, né? Se dedicar a uma profissão que ela cuida de pessoas. A Thaís também cuida de pessoas enquanto advogada, né? E hoje, à frente do sindicato, como gerente geral, como gestora, trabalhar com pessoas é bom. E com amor, tudo fica mais fácil. Então, meu recado é esse para o Dia Internacional da Mulher, que nós mulheres nunca deixemos de amar, nunca deixemos de dar o nosso melhor no que nós nos propomos a fazer, seja na profissão, seja no casamento, seja como mãe. Feliz Dia Internacional da Mulher. Eu acho que o Sindicato dos Médicos do Ceará está de parabéns, porque se a gente parar para pensar, nesse mundo em que nós mesmos relatamos aqui o quanto é corporativo como um todo, existe o homem como a figura, aquela figura importante, e aqui nós temos mulheres à frente e que estão desempenhando esse papel muito bem feito, tá? Agradeço mais uma vez. Obrigada. Esse foi mais um podcast, mais um episódio do Laudo Med, o podcast do Sindicato do... Depois eu faço o final. Falta o quê? Pronto. Esse foi mais um episódio do Laudo Med, o podcast do Sindicato dos Médicos do Ceará. Você que acompanha nossas ações, nossas redes sociais, continuem acompanhando que sempre tem novidades pela categoria e pelo estado do Ceará também.